Muito bem, são 18 horas e 1 minuto. Eu sou Érico San Juan, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Metropolitana de Piracicaba, o Passe de Letra, que você vê todos os dias aqui às 6 da tarde, às vezes 6 da tarde, às vezes 6 e 1, como eu falei agora, né? Eu sou Érico San Juan e esta é a movimentação cultural de toda quarta-feira. De segunda a sexta, temos aqui o Luiz Tarantini com o esporte de Piracicaba, do Brasil e do mundo até. E às quartas-feiras temos aqui a cultura de Piracicaba, representada pelos artistas aqui da nossa terrinha, da nossa noiva da colina. E nesse passe de letra da quarta-feira, temos duas convidadas aqui, muito especiais, duas artistas e duas empreendedoras da arte. Elas acolhem um grupo seleto de artistas de tudo que é lugar que vocês imaginarem, não só de Piracicaba, e fazem isso muito bem. E estão comemorando o primeiro aniversário de um grande empreendimento chamado Galeria 3. Dos 3 sócios, 2 estão aqui, representando o nosso ausente aqui, quem sabe um fujão, mas ausente, né? Para ficar mais bonitinho aqui, para livrar a cara dele. Vamos conversar aqui com a Melissa Pozzi e a Ivânia Tanaka, sócias proprietárias, empreendedoras da Galeria 3. Sejam bem-vindas ao Passe de Letra. Muito obrigada, Érico, pela oportunidade. Boa noite a todos. Bem-vindo de novo também, né, Melissa? Sim. Você esteve aqui há pouquíssimo tempo. Sim, nem um mês, né? Estou voltando, matando a saudade. Já estava com saudade. E a gente deixou pro finalzinho, né? Que a gente começou a falar da Galeria 3 no finalzinho. Aí eu falei, vamos fazer uma parte 2 para falar quase que só da Galeria 3, Sim, né? foi mesmo. E aí você cumpriu sua promessa, estamos aqui. Você vê só, sou um homem de palavra, né? Isso mesmo. Com a Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Passe de Letra da TV Metropolitana de Piracicaba, Ivânia Tanaka. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Hoje é a primeira vez, a Melissa já é a segunda, né? A minha primeira vez, mas eu agradeço muito pela oportunidade. Tá muito bem maquiada, né? Que vocês já estavam preocupados aí. A gente tem que fazer uma produção, né? Aparecer na Acho que foi por isso que o Fernando não veio. Ele ficou com medo da nossa produção. É mesmo? Aí ele falou, não, eu não vou. Vou fugir. Não deu tempo de fazer. Não deu tempo de fazer a dele. Mas... Na próxima... A gente vai falar bem dele juntos, de preferência, né? Com certeza. Do ausente, dá uma tentação irresistível de falar aquelas coisas que a gente fica cutucando no ouvido da gente. Mas tem uma tentação irresistível, principalmente de sócios que têm uma certa intimidade, né? É verdade, Mas o empreendimento Galeria 3, primeiro eu queria saber de vocês duas, vocês que estão aqui, como é que vocês se conheceram na vida? Que não foi para fazer uma galeria. Mas a gente se conhece em circunstâncias que não tem a ver muitas vezes com os empreendimentos em si, né? Então, passa aqui a palavra para a Ivânia. Como você conheceu a Melissa? A Melissa Pozzi. Eu dou aula de pintura há muito tempo, né? Há mais de 20 anos. E a Melissa foi me procurar para fazer aula. Isso há uns 15 anos atrás, né? 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E daí ela começou a fazer aula e a gente foi pegando amizade, né? Meu primeiro quadro é de 2010. 15 anos 15 esse anos, ano. exatamente. E aí a gente começou começou a fazer aula e a amizade. Com o tempo, né? Porque 15 anos, né? E o Fernando foi a mesma coisa também. Olha isso. Ele era meu aluno também. E daí eles foram crescendo, né? Criaram asas. E hoje em dia eles já não fazem mais aula comigo, mas... mas a gente teve toda a base, né? Que ela passou pra gente, que sem dúvida foi o que mais impulsionou. É a base sólida que ela conseguiu nos passar, né? E eu e o Fernando, nós éramos colegas de classe. Sempre que mudava o horário, a gente mudava junto o horário. Se precisava mudar, vai pro sábado, vai pra noite, vai pra de manhã. E aí a gente ia mudando junto. Então vocês montaram a galeria só pra matar a saudadinha, né? Só pra gente continuar fofocando. Isso, continuarem todas juntas, né? Então, Ivânia, então a sua formação é nas artes visuais, né? Isso. Você sempre trabalhou com isso, sempre. né?
Sempre trabalhei. Assim, quando eu era muito novinha, trabalhei em banco, essas coisas, né? A gente começa a vida desse jeito mesmo. Né? Mas sempre pintando. Eu pinto desde criança, desde pequenininha. Nem me lembro que idade que eu comecei. Você não quer lembrar ou você não se lembra mesmo? Não lembro mesmo, porque desde que eu me lembro, eu pinto, eu desenho. É que a gente evolui na arte, né? E tem artista que não gosta de lembrar. Ih, naquela época eu era muito ruim, né? Negócio assim. Não, mas assim, que eu tenho lembrança, assim, coisas de 5 anos eu já desenhava e todo mundo já falava, ai, olha. Você gostava de mostrar pro pessoal, Gostava, né? sempre gostei. Artista é exibido, né? É exibido, Artista é exibido. E eu mostrava, e na escola, por exemplo, as professoras falavam assim, ai, faz o que você quiser. A professora de artes, às vezes falava assim, você não precisa fazer o que os outros estão fazendo, faça o que você quiser. Mas isso é uma beleza, né? Privilégio. Privilégio. E aí eu comecei, depois eu com 16 anos fui fazer um curso de arte, mas assim, que eu aprendi bastante coisa, mas aprendi mais a materiais, Sim. Não a técnica, porque na verdade, se for pensar bem, eu sou um pouco autodidata. Porque eu faço desde criança e fui fazendo. Tá. Aí fui fazendo um workshop aqui, uma outra coisa Cursos ali. livres. Mas curso, assim, um curso grande que eu fiz foi o curso que eu aprendi a mexer com os materiais. Então, eu aprendi a mexer com óleo, acrílica, pastel, aquarela, tecido, um pouquinho de cada coisa. É uma base necessária, né? E aí a gente vai aprimorando assim. Ver alguém fazendo em algum lugar, então você vai lá, deixa eu ver como é que é. Aí você vai aprendendo, vai colocando e vai fazendo a sua técnica, né? O seu jeito de fazer. Isso é importante, né? É. E você tem memória da sua primeiríssima exposição? O frio na barriga, a expectativa, então, né? Embora desde criança eu sempre pintei, mas eu não era dada a exposições, nada disso. Você não é tão exibido assim. Eu vendia, mas eu vendia assim, porque as pessoas iam em casa ou em algum lugar, um falava para o outro, perguntava. O boca a boca funcionava muito. Eu comecei a participar mesmo aqui em Piracicaba, que eu morava em São Paulo, e eu vim para cá em 2000. E acho que foi em 2006, mais ou menos, que eu fiz uma primeira exposição individual lá na Unimep. Olha, no Taquaral, campus Taquaral. Foi. Tá. No hall de entrada lá? No hall de entrada. Aí eu fiz a minha primeira exposição. E aí começou. Aí eu entrei na PAP, que aí também começou Almeida Júnior, que são exposições que eles fazem anualmente, né? E fui. Aí comecei a participar em São Paulo, em outras exposições, em outros lugares, e assim foi indo. Olha. E super premiada. Isso você não fala, né? Tá bom? Como ter uma sócia é bom. Mas assim, eu participou acho que... de uma exposição em Liechtenstein, no exterior. Esse jeitão blasé aí. É verdade, muito premiada. Nem tanto. Inclusive, esse ano ela ganhou o prêmio Piranesi, né? Eu fui... É verdade, melhor artista visual, né? Artista plástico, como eles falam lá. Artista plástica. Do ano. Tá vendo? Então, celebridade, hein? A modéstia me impede, né? Essas coisas. E assim foi, a minha vida foi assim. E aí, como é que foi o encontro, as conversas aí para colocar a Galeria 3 no mapa aí, jogar no universo aí a ideia? Na verdade, eu queria um lugar para dar aula que fosse maior da onde eu estava. Onde você estava? Era na Floriano Peixoto, era um lugarzinho pequenininho. Fiquei lá 20 anos. Olha. Dei aula na Xodó também, assim. Mas eu fiquei lá durante muito tempo e estava muito pequeno. Tá. Aí eu falei, eu queria alugar um lugar, né? Para um lugar maior. Estou procurando, estou vendo, não sei. Aí a Melissa falou assim, a gente podia alugar junto, né? Eu colocava minhas coisas lá. Eu falei, sei, vamos ver. Então as pretensões vão dizer que no começo era ter um lugar para vocês dividirem. Mas assim, era um ateliê. Era um ateliê para eu pintar. E aí o Fernando falou, eu também quero. Então a gente faz os 3, e você dá aula. Só que assim, foi uma coisa vaga, né? Tá. Aí um dia
a Melissa, que ela faz parte da Sociedade Espanhola. O seu Nelson, que é o presidente, chamou para ir lá e para perguntar se a gente poderia fazer uma exposição, alguma coisa lá no espaço deles. Já tinha sido restaurada a essa altura? Só a área externa. É, só a área externa. Tá. Aí ele pegou e falou assim, olha, se vocês quiserem fazer uma exposição aqui... Só que assim, estava bem deteriorada. Eu falei, para fazer uma exposição vai ficar bem difícil. Tá. Mas eu achei tão bonito o espaço, eu e ela ficamos olhando uma para a outra. Nossa, aqui dava para dar aula, né? Aqui dava para... Nossa, para fazer exposição. Dava... Aí começamos... Isso é muito mais que um ateliê, né? Eu falei, aqui não é só um ateliê. Vamos tomar conta desse espaço. Aí eu perguntei para o seu Nelson, eu falei, o senhor não alugaria para a gente? Ele falou, eu não posso alugar por causa do pessoal, né, da sociedade que participa. Eu falei, mas o que vocês fazem? Ele falou, são reuniões, tudo. Eu falei, seu Nelson, mas vocês podem ficar, continuar, a gente aluga, mas vocês podem usar também. Ele falou, sendo assim, eu alugo. Fechado. Tem o martelo. Ele foi um grande impulsionador também. E até hoje é muito incentivador da gente. Tudo que a gente precisa. Apoia tudo, está sempre com a gente. A Sociedade Espanhola é uma parceria muito rica para a gente. Principalmente o seu Nelson, né? Todos eles, mas o seu Nelson, o Marcos também. O Marcos da Du Imóveis também, muito presente. Eu queria que vocês falassem, então, da Sociedade Espanhola, que é um prédio bem peculiar, né? Tem umas características arquitetônicas, assim, bem interessantes, né? O prédio, ele foi iniciada a construção dele no fim de 1800. É 1905 que é que terminou. Que terminou. Inclusive vai fazer aniversário agora, em junho, parece. 120 anos. 120 anos. O final da construção foi em 1905 e ele servia como uma base de apoio para os imigrantes espanhóis que chegavam. Hospedagem, às vezes para receber alimentação, medicação, alguma coisa assim. Um porto seguro, né, para a imigração espanhola. E é da Sociedade Espanhola, né? Não tem um dono, é da sociedade. Sim. Eu acho que foi terreno doado, muitos foram ajudando a construir. Os primeiros espanhóis. Não é assim, uma pessoa fez, né? E aí, depois que teve a gripe espanhola, né? Teve a gripe espanhola primeiro, parece, pelo que eu sei, foi a gripe espanhola e serviu de abrigo, né? De hospital. É uma história que ela não está escrita em lugar nenhum. A gente acaba ouvindo relatos das pessoas. Então... Perdão, o microfone um pouquinho na sua direção aí, aqui? por favor. Melhorou? Isso. Ivana, se puder também. Tá, sim? Isso. Tá. Obrigada. Então, a gente ouve os relatos, não tem nada escrito, a gente não conseguiu nenhum documento escrito falando dessa história. Mas, assim, a gente ouve muitos relatos. E aí... O que a gente ouviu também é que na gripe espanhola ele serviu como hospital. Depois ficou realmente como um hospital e uma maternidade. Inclusive tem pessoas que vão lá e falam, eu nasci aqui. Ou, meu pai operou aqui. É muito interessante. Teve outro dia um rapaz que o avô dele era o médico parteiro, né? Que na época não era obstetra, né? Ele teve lá, ele falou, foi o meu avô que trabalhava aqui na maternidade. Então, e as pessoas se emocionam muito, porque é uma coisa muito interessante, né? Faz parte da vida da família. Aí, depois de um tempo, o prédio ficou sem uso. Quando a Sociedade Espanhola, em meados do ano 2000, recobrou ali o espaço, começou a trabalhar com a questão de leis de incentivo e conseguiram, então, fazer o restauro externo. Sim. Mas aí ainda faltava o interno. E isso aí não é algo que se faz uma hora para outra. Não, né? É trabalhoso, é dispendioso. Né? E tem toda a questão da documentação, né? Toda a questão assim, de você não descaracterizar a construção, a arquitetura. E aí, quando a gente
recebeu aí o aval deles para poder alugar, aí a gente fez o restauro assim interno, né? Fizemos a pintura, colocamos uma iluminação adequada para as obras de arte, todos os dispositivos para colocar as obras em exposição sem furar a parede. Então, assim, a gente fez uma adequação mesmo interna. E agora estamos aí, não paramos, né, Ivânia? Agora tem a parte do jardim ali do fundo. Nós vamos ter um café lá atrás. Logo, Estão logo. todos convidados, né? Logo, logo Pra vamos inauguração. inaugurar um café. Isso Uma é parceria muito bacana. Tá ainda. Estamos ainda fazendo o contrato, não podemos ainda abrir, mas é um spoilerzinho. É um spoilerzinho. Mas já está encaminhado. Se Deus quiser. Já está encaminhado. E me diga uma coisa, essa cidade é muito legal, vocês foram e voltaram de Piracicaba, deu para ver de longe e de perto o quanto tem, esse lugar é muito rico em arte e artistas, né? É uma riqueza nossa, né? Um patrimônio nosso, a arte e os artistas. E só que tem uma coisa, os espaços privados, como os que vocês estão fazendo, eu acredito que seja um ato de coragem. Você já deu um sorriso e, ai meu Deus, tô lembrando dos boletos, né? Exatamente, não dá para esquecer. Porque assim, a arte sempre foi muito, e também não é culpa do artista, né? Os espaços públicos geralmente são os espaços aos quais os artistas têm acesso aqui para expor os trabalhos, né? Fazer projetos e tudo. E vocês vão e abrem um espaço privado. Numa cidade que, mesmo que os artistas são bem servidos, acredito, pelo poder público, pela Secretaria de Ação Cultural, né? É tradicional já. Sim. E vocês foram na contramão de uma tradição até na cidade, né? De acolher via pública os artistas. Sim, mas as exposições em locais públicos, as obras não podem ser vendidas. É simples assim. É simples assim. Simples assim. Dá vontade de chorar. E na galeria, as obras estão expostas com preço, né, com todas as informações do artista, enfim. Lá é um espaço para o artista realmente comercializar a obra dele, né, para a gente poder dar espaço para a arte ser visitada, ser adquirida. Sim. E assim, por todos os bolsos. Temos artes de, sei lá, a partir de R$100 até R$20 mil. Então, é um espaço ali que para as pessoas conhecerem. Todos os artistas de Piracicaba que foram convidados, eles na hora toparam, estão todos lá. A gente convidou muita gente, né? Convidamos muitas pessoas. A maioria topou. E de fora também. De fora, temos... Muita gente de fora veio. Aliás, muita gente está procurando a gente agora. Isso é importante. Antes, no começo, a gente ligou, né, falando que estava fazendo a galeria e tal. Agora não, muita gente entra em contato com a gente. Espontaneamente, né? Espontaneamente. Eu soube da galeria, será que eu posso trazer? Aí a gente... E a questão das exposições, né, Ivânia? Nós fazemos as exposições, vai ter, né, agora em julho vai ter exposição individual, tem o acervo que a gente tem, que são de todos os artistas, mas tem as exposições individuais que os artistas procuram a gente para fazer. Já que você falou de acervo, conta aí umas curiosidades do acervo. Obras peculiares de artistas que o povo nem imagina que exerçam as artes visuais, assim. Você me contou, viu, Melissa? Contei. De artistas aí, de personalidades que tem no acervo. Conta pra nós. Sim. A gente tem um Pacheco Ferraz. Tem, sim. Né, com a gente, de uma família. É um clássico de Piracicaba, sim. Né? Já tivemos um Joca Damoli. Já tivemos. Um Renato Wagner, também já tivemos. E agora temos o... daqui a pouco eu lembro o nome dele. Nardim. Ermelindo. Ermelindo Nardim. Isso, uma coleção... Tem 5 obras, Coleção incrível dele. Muito linda. Muito linda.
Temos artistas premiados, artistas de Bienal, o Joji, inclusive, já expôs Joji Kusunoki. Ele mesmo tem obras com a gente, ele expôs na 9ª Bienal de São Paulo. Temos o Bruno Portela, que é um jovem de São Paulo, promissor, assim, que vende muito, está com a gente também. Então, assim, temos diversas personalidades ali. Mas você me contou de uma atriz aí que tem trabalho. Sim, a Regina que o Brasil Duarte. Conhece. Exato, a Regina Duarte. Está agora, no momento, ela levou as obras, mas ela ficou de trazer de novo, né? Porque eles vão trocando de vez em quando. Sim. Mas, de vez em quando, ela curte as coisas da gente no Sim. Instagram E tal. a gente ficou com várias obras dela, né? Até a última troca de acervo a gente tinha bastante coisa. Aí na última troca ela falou que, porque assim, a gente é importante que as pessoas que vão lá vejam coisas novas, não vejam sempre as mesmas coisas. Tem uma renovação. Exato. E aí a gente pede para os artistas buscarem o que está lá e trazerem obras novas. Então, nesse momento, ela estava com uma exposição acontecendo, e aí ela falou, olha, depois da exposição, eu vou mandar novas obras. Então, e ela é uma artista, ela está sempre em atividade. Sim, ela não é uma artista diletante, ela é uma artista militante. Não, né? Ela se tornou, se né? tornou. Agora, porque assim, a gente não sabia, a gente sabia dela como atriz, mas não como artista plástica. Sim. E agora, assim, são muitas as exposições, né, que ela participa. Eu tenho visto muita coisa dela. Na verdade, a gente participou de uma exposição em São Paulo, nós duas, onde ela estava expondo também. Né? Lá, com a Gallery. E aí a gente ficou sabendo das obras dela. Ela faz colagem botânica. Muito interessante. Mas ela está fazendo pintura também. Ela tem. Ela fez uma série de mulheres, tal, muito legal. Vamos ver se a gente consegue trazer. Então. E aí nós convidamos a Ivânia, né? Teve a ideia de convidá-la para a inauguração. A coragem. Porque eu falei assim, eu acho que ela nem vai falar comigo. Eu falei para a Ivânia, eu falei, manda, mas né? Aí eu peguei e mandei. Mandei e deu certo. Na mesma hora respondeu. Olha, que legal. Não foi ela, né? A assessoria dela, a representante. Né? A representante. Mas falou, não, eu vou conversar com ela e tenho certeza que ela vai gostar. Nossa, a assessoria sempre foi muito simpática com a gente, muito atenciosos. Você de assessoria, você entende, né? Falamos disso lá no episódio que você participou. Aqui. É verdade. Que bom. E falamos de acervo, eu queria que vocês falassem das atividades, que é uma galeria de arte que pulsa, é dinâmica, né? Então ela tem vida para além do acervo. Com certeza. Olha, hoje a gente é um espaço cultural em Piracicaba. E eu acredito que nós somos um dos mais importantes. E sendo privado, eu acredito que nós somos o único que abrange tantas atividades como a gente abrange hoje em dia. Então, a Ivânia pode falar um pouquinho aí das atividades. Ela dá aula também, professora. Uma das atividades permanentes é a motivação inicial. Exato. Então, eu dou aula de pintura e de desenho. Para todas as idades? Tem faixa etária? Como é que é? Não, Atendida, eu tenho assim? Crianças de 5 anos, às vezes menorzinha, depende da criança, né? Sim. Mas assim, de 5 anos até a idade que quiser. Não tem um limite máximo. Você já teve uma aluna, a dona... ela começou aos 86 anos. Como que é o nome dela? A dona Araci. Dona Araci. E ela terminou, porque ela faleceu, com 97. Ela começou com 86 anos, 86, ou seja... Quando a pessoa está pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Não vou... Ela começou alguma coisa nova. Você acha? Era muita e com resiliência. E eu dei aula para ela, eu acho que uns 15 dias antes dela falecer. Ela faleceu assim, ficou doente e faleceu. Mas pintando, sempre fazendo. Ou seja, tem para todo mundo e a qualquer momento da vida. Isso que é interessante, importante. E tem todo tipo de pessoa que vai lá. Tem gente que vai para aprender mesmo, tem gente que vai porque fala assim, eu quero relaxar, eu quero distrair. E às vezes se descobre um artista nisso.
sabe? Então tem... Foi um pouco o meu caso. Eu estava precisando de alguma coisa fora do meu trabalho. Cheguei para a Ivânia e falei, Ivânia, me dá a menor lista que você tiver, porque eu nunca peguei num pincel. Mas estamos aqui. Então, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho jeito. Eu vim aqui para ver se eu gosto, para me distrair. No fim, descobre um artista mesmo. Mas começa sempre com um não, né? Parece que é um padrão, né? Mental, né? É curioso, né? Porque as pessoas... Eu acredito que tem um momento da vida que alguém vai falar não para ela, né? Tipo... interrompe, de repente, uma trajetória que pode ser promissora. E como você está falando, nem precisa ser artista, isso faz parte da vida da gente. É uma coisa importante para a gente evoluir, pessoalmente até, em tudo que é jeito, né? Você sabe disso, que você foi buscar isso, né? É verdade. Eu tenho tive alunos que, quando terminou a primeira obra, começou a chorar. Ah, que legal. Sabe? Minha emoção. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu falei, não é tão difícil assim. É só gostar. Primeiramente tem que gostar, né? Aí estudar, né? Estudar. Mas eu acho que o principal é gostar. Sim. Sabe? Porque se você está fazendo uma coisa, porque alguém mandou, não sei. Aí pronto. Aí e artista é meio indomável também, né? É verdade. Então, você gostando, aí você mesmo vai buscar tudo. Isso né? aí. A pessoa já vai começar a se interessar e procurar o seu estilo, as obras que gostam. Aí, isso daí é gostar, eu acho. Que bom. Mas dentro das atividades, né, complementando, a gente tem, então, a gente já falou da parte da galeria, que é a exposição, da parte de exposições de grupos ou individuais. A gente já teve, nossa, acredito que quase uma por mês, né, Ivânia, exposição. Nós estamos há um ano, umas 10 exposições já. São exposições assim que cada uma com um estilo, com uma técnica, com temas. Já tivemos de papel, já tivemos de pintura a óleo com os orixás, já tivemos de cerâmica do grupo. Né? Temos aí muitos workshops. E temos o Café Filosófico com o Padre Beto, que acontece uma vez por mês. Esteve aqui com a gente, aqui no Passe de Letra. E os workshops, né, Ivânia? Nós temos workshop, a gente tem... As pessoas estão procurando para fazer, para dar workshop, né? Então, que nem esses dias a gente teve de bordado, a gente tem já teve de cerâmica, de vários. Porcelana. De colagem. Nós já tivemos vários workshops e está pintura em taça. Aparecendo. E está aparecendo mais. A gente agora estou tentando fechar para o próximo semestre de cerâmica, de porcelana, esses daí que eles vão dar mensalmente. Né? Então não vai ser assim esporádico, vai ser mensalmente, fechar um período. Sei lá, 6 meses, mensalmente, depois a gente renova e tal. Nós temos também... Vai ter aula. Além disso, a gente tem também a parte educacional que... Por exemplo, o Cássio Padovani, ele tem ido lá para fazer uma análise das obras de artistas piracicabanos, que está sendo assim muito rico. E a partir do segundo semestre ele vai estar com a gente com aula de História da Arte. Que maravilha. Ou seja, assim, é um lugar de arte, cultura... e saber também. E eventos. Verdade, temos os eventos. Porque nós temos eventos corporativos que fazem. Aniversário nós tivemos lá. O pessoal quer fazer um aniversário. Vamos ter um outro sexta. Vamos ter um outro sexta-feira. E aniversário, às vezes a pessoa quer fazer um aniversário assim que não seja uma coisa... que o pessoal fique só conversando ali e tal, com algo mais, né? Como falam, né? Uma experiência. Então, eles fazem na galeria, a pessoa conhece a galeria, discute sobre arte.
E faz a festinha também, às vezes colocam música, tudo. E temos degustações gastronômicas, de vinho, enfim. Olha, tudo isso, é um ano só que vocês fizeram tudo isso? Sim. A apresentação de escola de música. Sim, temos também. Vamos ter de novo. Eles fizeram a apresentação de fim de ano. Todos os dias era um instrumento que eles apresentavam, né, para fazer E assim, para ter uma noção de como a gente está sendo reconhecido, né? O Museu Prudente de Moraes nos procurou para fazer uma exposição. Isso aqui é em primeira mão, hein? Não foi divulgado ainda. Fechei essa semana com os artistas. Pro passe de letra, um spoiler aqui. Em junho, nós teremos uma mostra da Galeria 3 no Museu Prudente de Moraes, com artistas representados por nós. E a convite da Ana, que é a diretora. É uma graça. Já esteve aqui no podcast, que eu apresentar o Ilustre Podcast, né? É uma graça realmente. Ela é muito simpática, fez esse convite, a gente aceitou na hora. E também temos um convite de uma galeria de São Paulo para levar nossos artistas para uma exposição no Consulado Britânico, que também é o Centro Cultural Britânico, que vai acontecer em agosto. Então também estamos aí com alguns artistas para levar para São Paulo. De Piracicaba para esse mundão de meu Deus. Exatamente, é isso aí, porque a gente tem muita gente boa aqui. Que beleza. Olha, parece que acabou, mas não. A gente é muita coisa, né? Mas ainda tem mais um tantinho de programa, né? Então vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal, para a movimentação cultural, para a gente continuar falando aqui desse primeiro ano, apagando a primeira velhinha, a Galeria 3, uma galeria de arte de Piracicaba, feita no suor, na raça e principalmente no coração. Com a Melânia Pose e a Ivânia Tanaka e o Fernando Andrade, que não está aqui, mas a gente vai falar muito dele. Já falamos, vamos falar mais um pouquinho ainda. Tá certo. E intervalo e já voltamos com a movimentação cultural aqui no Passe de Letra.
Muito bem. Estamos de volta aqui com o Passe de Letra na movimentação cultural de toda quarta-feira comigo, Érico San Juan. E ao toque do celular, o ao vivo permite essas coisas, né? O ao vivo tem desses acidentes de percurso, mas a gente administra com a maior tranquilidade dessa face da terra aqui, correspondente a Piracicaba. Estamos de volta aqui com as sócias de um empreendimento artístico de quilate, de vulto, de garbo e elegância aqui de Piracicaba. Muito adjetivo, né? Vocês merecem. Estamos aqui com a Melissa Pozzi e a Ivânia Tanaka. E na ausência aqui, infelizmente, do Fernando Andrade, que é a terceira ponta aqui da Galeria 3. Exato. Vocês falaram de tanta coisa, né? Que é muita coisa para um ano só, né? É. Eu queria saber de vocês, vamos fazer uma parte ligeiramente didática aqui para o pessoal que talvez não esteja familiarizado com a arte, embora estejamos numa cidade que se respira a arte, né? Qual é a função de uma galeria de arte? Explicando assim, ao modo Enciclopédia Barça. Assim. Tá. Se a gente for ali no modo Enciclopédia Barça... Ou Google mesmo, tanto faz, Wikipedia. A galeria de arte, ela é um espaço onde ela seleciona artistas, expõe esses artistas para o público, né, para que o público conheça esse artista, e também faz uma ponte entre esse artista e os colecionadores. Uhum. Isso é o papel de uma galeria tradicional, vamos dizer assim. Sim. Mas a nossa não é tradicional. A nossa vai um pouco além. Vocês não querem ser igual a todo mundo, né? Não, Tô ligado. A gente tem o espaço, né, para o artista, para apresentar as obras, mas como a gente estava falando, a gente tem toda uma movimentação cultural também ali dentro, que foge um pouco de atividades de galeria. A gente agregou ali, né? Ou a galeria foi agregada à questão das aulas, né? Que a Ivânia, o nosso primeiro objetivo era ter um ateliê para pintar, para a Ivânia dar aula. Então, na verdade, a galeria foi anexada a esse projeto. E é um projeto aí que anda junto aí com essa questão educacional, de cultura, de arte, enfim. Acho que deu certo. Está dando certo. É que assim, a galeria de arte é mais, a gente pensa, pelo menos eu penso, que é mais uma questão relacionada a negócio e não a centro cultural. Exato. Que acho que é o perfil que se tornou, né? Sim. Ao longo até do tempo, vai incorporando atividades, né? Virou um centro cultural. Sim. A galeria de arte, vocês poderiam até trabalhar a portas fechadas. Sim, né? poderia. Tendo esse perfil de negócio, de intermediação, de venda e compra de obras de arte. Exato, né? Transcende a função aí da galeria de arte tradicional. Sim, com certeza. A gente tem outros braços aí, né, de negócio dentro da galeria. E me diga uma coisa, quantos artistas vocês representam como galeria de arte? Mais ou menos uns 50, né? Sim. Mais ou menos uns 50. Vocês conseguem dizer o perfil dos artistas aí? Localidades, estilos, né? Tem gente do Brasil inteiro, tem gente do mundo, não, como é que é? Brasil inteiro não, mas tem, assim... Região São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é isso, mais ou menos essa área. Tá. E estilos, são vários estilos, técnicas, né? Porque também esse foi o nosso objetivo. A gente queria uma galeria democrática. O perfil das galerias que vocês conhecem é democrático? Ele se fixa em determinadas escolas artísticas? Assim? Então, ele é democrático no sentido de trazer todas as artes. Porque, geralmente, a galeria ela elege uma arte, ou ela é contemporânea, ou ela é acadêmica, enfim, as galerias mesmo, no contexto Barça. Ai, gente, o pessoal sabe o que é Barça, será? Pra isso tem Google. Procura, galera. Então, pro perfil Google, dicionário, né? Elas elegem um estilo, às vezes até um movimento, enfim. Mas eu fiz uma viagem e eu vi uma galeria
que foi na volta da minha viagem que a gente conversou, né? Que era uma galeria muito democrática no sentido de trazer todas as técnicas, vários artistas. Onde foi isso que você viu? Em Munique, na Alemanha. E lá realmente tinham artistas do mundo todo. E a arte e as obras, elas estavam ali na mão das pessoas. As pessoas podiam pegar, olhar. Sai daquela coisa intocável da parede, né? Que fica ali sem o preço, você fica com medo de perguntar. Então, quando eu entrei nessa galeria em Munique, eu me senti tão bem. Eu falei, nossa, gente, é tão gostoso você entrar num lugar e saber o preço da obra, saber quem fez, ter vários estilos, ali tinha de tudo. E aí a gente decidiu que ia ser assim, que a gente ia abraçar todas as artes. Então o parâmetro foi essa galeria. Foi, exato. A gente tem cerâmica, chama Kunstmarkt, que em alemão é mercado de arte. Nós temos, assim, nas paredes, a gente tem o box, né? Que a gente chama de box, que é uma caixa, na verdade, com todas as obras. Então, o que não está na parede tem ali naquele box, que a pessoa pode pegar, pode olhar, né? Porque, às vezes, são muitos artistas, então a gente coloca 1, 2 de cada artista. Mas eles têm mais ali. Às vezes a pessoa fala, que legal aquele lá. Gostei. Eu falo, tem mais aqui, ó. Né? E então é uma galeria, assim, como ela falou, democrática, né? Que todo mundo pode chegar, pegar, olhar, né? Fazer uma composição. Muito bom. Nós falamos em podcast anterior, né, no mês passado, da sua arte, né? Sim. Então vamos dar um espaço aqui para a Ivânia falar. Com certeza. Que apito você toca na arte? O que você faz, Ivânia Tanaka? Eu sei fazer bastante coisa, assim, bastante técnica. Eu sei mexer com aquarela, eu sei mexer com acrílico. Aí você está falando como a professora, né? Mas o que eu gosto de pintar, eu gosto de pintar com óleo e o realismo. Tá? Explica para nós aí, modo Google, o que é realismo? O realismo é como eu posso explicar? É do jeito que é, com todos os detalhes, né? Então, se eu pintar esse copo, eu vou fazer ele do jeito que ele é, com detalhes, com luz, com um pinguinho da água, sabe? Até vou permitir uma aproximação com a minha área da caricatura. Muita gente pede caricatura para o caricaturista e espera que seja algo realista. Então, caricatura é característica, exagero e distorção. Isso. Se não tiver isso, não é caricatura. Só que até por questão de mercado e demanda, infelizmente, muitos colegas colocam-se lá no perfil do Instagram, por exemplo, caricaturista ou caricatura do fulano. E não é caricatura, é realista. É verdade. Então é uma tendência até de mercado e até, eu diria, de uma desinformação e diria mais ainda, até uma certa vaidade, um medo de ser esculhambado, né? Posso falar vulgarmente, né? Então, o realismo, vocês não têm esse problema. Eu gosto muito da arte urbana, né? Cidades, essas coisas. Mas eu estou partindo bastante para o contemporâneo. Mas dentro do realismo. Então, eu estou levando o realismo para alguns temas urbanos. Urbanos não, contemporâneos. Quais são os temas que você elege, assim, que você prefere? Por exemplo, eu fiz uma série, foram mais ou menos 35 árvores. São quadros pequenos e o tema é natureza urbana. Olha, então, o nome é bom. Natureza urbana. São árvores que são plantadas na calçada, nos canteiros, árvore com a raiz saindo, assim, sabe? Estourando a calçada, com semáforo, essas árvores que estão com o fio passando, que elas ficam abertas. Então, são várias dessas árvores, e que eu expus, que há pouco tempo, ficou até na Pinacoteca, eu expus no Joca Damoli, né, que foi uma exposição de arte contemporânea. Sim. E o júri gostou muito, embora seja uma pintura realista, mas tem esse foco, né, de mostrar o contemporâneo, mas assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Olha, e você falou que são em pequenas dimensões, né? Essas obras especificamente, né?
Eu estou dizendo isso... Eu gosto muito de série. Eu fiz uma série de latinhas também, latinhas amassadas, que também... Aí já parte um pouquinho para a pop art. Tá. Mas também, elas são bem realistas, mas são pequenas e são várias. Eu gosto dessa repetição. Eu estou falando de ressaltando o detalhe de ser pequenas dimensões, porque você, Melissa Pose, eu já vi lá na galeria uma série sua também de pequenas dimensões. Olha a influência da mestra. Tá vendo? E conta também... dessa série aí. Eu sei que a gente está falando do seu trabalho, mas você não contou isso na primeira vez que você esteve aqui, né? Desse trabalho aí. Eu tenho uma série que eu gosto muito de fotografar pessoas sentadas na rua, no seu cotidiano. E aí eu uso a técnica também de ter bastante detalhe, né, na figura, de um realismo, mas também num contexto contemporâneo. Então, se chama observadores, são pessoas sentadas, geralmente de costas, às vezes de lado, mas geralmente são de costas, e são pequenininhas. O quadro inteiro tem 15 centímetros, mas as figuras são feitas da metade do quadro para baixo, então, assim, chega a ter 7 centímetros cada figura. Eu fico pasmo, que vocês têm uma visão maravilhosa, né? Óculos. Isso. o óculos está em dia, né? Chega no oftalmo e fala assim, eu pinto. E eu pinto coisas muito pequenas, você me deu um óculos que funcione. Eu uso óculos e cada vez é a questão de quem está ficando mais velho também, né? Faz parte. O tamanho o desenho começa a aumentar de tamanho, você não enxerga mais. Que vergonha, né? Mas, sem dúvida, foi influência Sou mudado de oftalmo. Muito bem. Então, eu queria que vocês fizessem a difícil missão de, mesmo com tão pouco tempo de caminhada na galeria, qual é o papel que vocês acham que vocês desempenharam até hoje individualmente? Infelizmente, com o Fernando não vou dar para fazer essa pergunta, mas... individualmente, façam autocrítica aí. O que dá para melhorar? O que se cumpriram as expectativas iniciais, se ampliaram? Que cada uma faz o seu balanço aí desse ano aí. Que eu posso dizer que é uma coisa heróica, realmente, né? Obrigada. A gente falou dos boletos, mas não é uma coisa tão fria assim. A gente está fazendo porque a gente tem uma alma de herói, de certa forma, né? É o amor à arte. Eu acho que, assim, nos surpreendeu muito a questão das pessoas procurarem o espaço para fazer os eventos delas, assim, de gostar muito do espaço, de trazer coisas que tão ligadas à arte, mas nem tanto, como, por exemplo, as degustações, né, as experiências gastronômicas. Isso aí nos surpreendeu bastante, né, porque é muito, as pessoas gostam muito. A questão também dos workshops, das aulas, eu acho que a Ivânia pode até falar um pouco mais, mas assim, só para eu fechar, né? Sim. Eu acho que a gente cresceu muito em um ano, mais do que a gente imaginava, em termos de atividade de público que a gente impactou. Porque se a gente for ver, num ano ali, nós tivemos só a parte do Padre Beto, que é a nossa arte de filosofar, né, que é o projeto que a gente faz com ele. Nós vamos para a 6ª edição, nós já temos mais de 100 pessoas que passaram por esse programa. E já tem um público cativo, né? E já tem um público cativo. Né? Aí a Ivânia fala um pouco dos alunos, acho, e das aulas, que a gente, inclusive, está aumentando. Está aumentando bastante. E o tipo de aula também. Né? Eu tenho aula para as crianças, que é uma aula que também está crescendo bastante. E é uma aula de arte, na verdade. Não é nem de pintura, nem de desenho, só de pintura e só de desenho, né? Eu dou arte, então eles fazem, a criança chega e faz o que ela quer. É lógico. A criança vai lá para fazer arte. Vai para fazer arte. Literalmente. Porque, na verdade, a criança ela tem que ser estimulada. Você não pode chegar e falar, não, isso não. Mas é lógico que eu vou falar para ela, vamos aprender a desenhar isso, vamos aprender. Mas elas vêm com o bonequinho dela. Eu queria desenhar o meu bonequinho. E aí eu dou um jeito dela desenhar, que fique, né? E aí ela chega e fala, hoje eu quero pintar com aquarela.
Tá bom, então nós vamos pintar com aquarela, né? Hoje eu quero pintar com acrílica. Então vamos pintar com acrílica, sabe? Eu procuro não tirar isso da criança. Elas têm bastante liberdade. E assim, as outras aulas também estão crescendo. Todo mundo está procurando. Hoje mesmo veio um senhor lá que começou aula, que ele começou aula de desenho, que ele falou que ele sentia um pouco de vergonha, não sabia se deveria vir. Eu falei, não, por que vergonha? Né? Essa frase você deve ouvir a vida inteira, né? Sim. Eu falei, não. E aí ele falou, nossa, eu gostei muito, vou ficar. E assim, as pessoas fazem amizade lá dentro. Isso que é legal. Importante, hein? Isso é legal. Fazem muita amizade. Eu com elas, com os alunos, e eles entre si. Sim. Às vezes eles saem juntos, marcam, eu vou participar disso, eu vou em tal lugar, onde é? Vamos junto, sabe? Isso e funciona bem para a vida, né? A prova aí, vocês duas aqui. Com certeza. E o Fernando, né? É verdade. E sabe outras, vocês atissem essa vontade das pessoas se unirem em torno de projetos, de amizades, né? Sim, com certeza. Sim. Maravilhoso. Bom, tem um mundo de coisas para falar. Claro que sempre fica o convite para a gente voltar. Você estraga o Fernando, por favor. Com certeza. Um chãozinho de orelha tá dado. Tá bom. Mas aqui, para a gente encerrar, nós temos a surpresa, que você já sabe o que é. Mas a Ivânia não sabe. Para mim vai ser surpresa. É surpresa. O fato de ser surpresa já não é mais surpresa, mas o conteúdo sim. Então vamos mostrar aqui a surpresa, Danilo Teles. Surpresa que a gente proporciona para os nossos convidados toda semana. Isso aí é uma caricatura que eu faço, o mimo que a gente concede para os nossos convidados semanalmente. A Melissa já tem a dela, né? E agora estamos agrupando aqui o trio aqui da Galeria 3. Que lindo. Muito obrigada, bacana, adorei. Obrigada. O Tarantini aqui, o nosso chefe, o titular desse programa de segunda a sexta, ele disse que eu faço caricaturas ao contrário, que fica mais bonita. Eu não sei se isso é um elogio ou se eu tenho que torcer o pescoço dele, mas... que eu fiquei mais bonita. Não. Graças a Deus. Eu não vou sair daqui machucado. Estamos lindos. Muito bem. Com certeza. E a segunda parte aqui do nosso final é a maneira pela qual as pessoas podem encontrá-las via Instagram. @Galeria 3, com numeral, Galeria 3, Piracicaba, tudo junto. A maneira pela qual as pessoas podem acessar vocês. Lá tem a agenda das atividades, sempre com o Padre Beto, com as oficinas, com as suas aulas, né, Ivânia? Então, quem quiser conhecer vocês e o projeto e a galeria, ir lá, logo vai ter o cafezinho, né? Sim, aí a gente manda uma notinha para você te convidando, nosso convidado, para ir tomar um café com a gente. Maravilha. Não só eu, mas todo o respeitável público do Passe de Letras. Sim, tem com que visitar certeza, lá. sim. Com ou sem café, vocês vão ter arte para dar e vender. Vender principalmente. Vender principalmente. Galeria de arte, pô. Tá vendo? Muito bom, muito obrigado, Ivânia. Muito obrigada a você. Obrigado, Melissa. Obrigada, Érico. Foi um próxima prazer. vez teremos o Fernando, se Deus quiser. Sim, teremos. A terceira face aqui da Galeria 3. É isso aí, pessoal. Mais uma movimentação cultural, mais uma quarta-feira muito bacana aqui no Passe de Letra. Eu sou Érico San Juan e amanhã, na quinta-feira, vocês têm de volta aqui o nosso comandante, o nosso host, chefe aqui, o Luiz Tarantini, para falar de esporte, de Piracicaba, do Brasil e desse mundão de meu Deus. Eu volto na quarta que vem, o Tarantini, como foi dito, volta amanhã às 6 da tarde, ao vivo. Um grande abraço, até quarta que vem e até amanhã com o Tarantini. Tchau, tchau.